perdi peso, mas ele voltou. Hoje eu quero te explicar o porquê que isso acontece e como você faz para isso não acontecer. Se você é daquelas pessoas que vive fazendo dieta, perde peso, responde bem a dieta e depois ganha o peso de novo, o que será que está dando errado? Deixa eu te falar que você não está sozinho nessa. Isso é muito comum. Eu quero te explicar hoje o porquê que isso acontece. Então, hoje a gente vai falar sobre perda de peso, sobre reganho de peso e os fatores geradores. Deixa eu só me apresentar. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, atendo aqui no consultório há 20 anos e tenho esse canal aqui de nutrição, alimentação e saúde, onde eu procuro fazer a translação do conhecimento, dos artigos científicos para a prática, para o dia a dia, para que as pessoas possam tomar as melhores decisões sobre as escolhas alimentares e escolhas relacionadas ao estilo de vida. Primeiro ponto, quero falar sobre o processo de perda de peso. O processo de perda de peso é extremamente complexo. Existem vários fatores que estão envolvidos e que são determinantes do processo de perda de peso, como a qualidade e quantidade de alimentos, tipo de exercício físico, questões sociais, quem é a minha rede, quem são as pessoas que eu convivo, elas têm um impacto muito importante na tua perda de peso. Tem uma série de outros fatores, eu poderia passar o vídeo inteiro falando sobre eles, mas eu preciso aprofundar questões relacionadas ao reganho. E eu quero te mostrar também alguns artigos científicos. Então, vamos falar sobre comportamento alimentar. E aí, comportamento pode envolver a gente falar sobre escolhas alimentares, o que determina essas escolhas, sobre o padrão de consumo, um padrão beliscador, um padrão impulsivo e até mesmo o tipo de alimento. Claro que você tem uma alimentação com base em alimentos ultraprocessados de alta densidade calórica, isso vai atrapalhar o teu processo tanto de perda de peso quanto de manutenção do peso perdido. Então, o que acontece? Muitas pessoas perdem peso e depois voltam a pedir alimentos processados, pedir delivery no iFood, entre outros lugares. E isso atrapalha muito a manutenção do peso. Segunda questão, que é a dieta temporária para perda de peso. Então, a mentalidade é a seguinte: eu vou fazer essa dieta aqui por X tempo, vou perder peso, depois eu volto a comer o que eu gosto. Gente, a grande verdade é que para a gente conseguir perder peso e manter o peso perdido, a estratégia ela precisa ser saborosa, precisa ser relativamente fácil adesão, para que você permaneça consumindo dessa forma. Você se privar de uma série de alimentos durante um período para emagrecer, óbvio que você vai voltar a consumir os alimentos que antes você tinha deixado e vai voltar a recuperar o peso. Então, por que não ter uma dieta normal para perda de peso e não uma dieta temporária? E aí existem também essas dietas extremamente restritivas que prometem perda de 5, 10 quilos por mês, estão presentes em vários perfis no Instagram, em TikTok, YouTube. E, obviamente, as pessoas ficam mau hálito, mal-humoradas e vão ter adesão durante um período e vão recuperar o peso perdido depois desse período. Nesse artigo aqui, bem legal, depois você vai deixar a referência para vocês, ele traz um pouco da fala das pessoas que passaram por alguns protocolos aí de perda de peso. Então a gente precisa mudar essa relação conturbada com a comida. E aí tem um outro ponto que eu queria destacar, que são os substitutos de refeição. Ainda aparece aí nas redes sociais o substituto A, B, Herbalife ou qualquer outro que promete um emagrecimento. E aí a minha fala é que você não precisa utilizar esses substitutos para perder peso. Alguns ainda vêm de alguma forma adulterados, tá? E aqueles que, enfim, que não são adulterados, mas você não precisa estar consumindo isso. E se você não tem vontade de jantar, você pode pensar numa vitamina, num mingau ou uma outra preparação que substitua, mas não lance mão dessas táticas ou desses shakes prontos para consumo, porque eles podem trazer mais benefício do que benefício para o seu processo de perda e a manutenção do peso perdido. E aí uma outra questão é você, durante o processo, não aprender a adotar hábitos saudáveis. Então, eu já falei aqui várias vezes, né? Um dos pilares centrais é o exercício físico, seja o exercício aeróbico, de andar de bicicleta, caminhar, correr, andar de remo, versus o exercício anaeróbico, seria um exercício mais de resistência, de musculação, de pilates, de exercício com peso do próprio corpo.
Ambos são extremamente importantes, tanto na melhora do humor, e você com humor melhor você consegue aderir mais à dieta, mas também para garantir uma taxa metabólica maior do seu corpo. E olha que bacana esse artigo aqui que fala sobre as práticas que ajudam no processo de manutenção do peso perdido, e uma delas ele fala sobre exercício físico. E eu quero falar sobre 3 assuntos ainda, que é sobre psicologia, sobre medicamentos e apoio familiar. Então a gente já sabe que pessoas que são mais ansiosas acabam descontando mais na comida. Então ter um profissional que dá apoio, suporte para cuidar e trabalhar questões de ansiedade que não envolvam a comida vai ser fundamental no processo de manutenção do peso. Segundo, rede. Quem são as pessoas que estão alinhadas e que você pode contar para te ajudar no processo de perda de peso? Porque é muito difícil manter o peso perdido se tem uma pessoa do seu lado pedindo delivery, te tentando para consumir alimentos mais processados. O terceiro ponto, né, que são as medicações. Então elas são úteis no processo de emagrecimento, podem ser úteis, mas são medicações para a obesidade. Então a gente não pode confundir aqui os termos. E elas devem ser prescritas por endocrinologistas e não por outros profissionais. Falei muito por aqui, mas eu quero trazer para vocês o veredito final, o que realmente importa para manter o peso perdido. E o que a literatura científica aponta é sobre a necessidade de a gente trabalhar a mudança de comportamento. Eu vou deixar aqui no vídeo a capa de um artigo científico falando sobre os determinantes relacionados à manutenção do peso perdido. É uma revisão sistemática. E aí, ela traz alguns pontos que não tem mistério para ninguém, né? Que é o padrão alimentar, com alimentos predominantemente à base de vegetais. Segundo ponto, a questão do gasto energético, de alguma forma a gente estimular esse aumento do gasto energético com o exercício físico. Terceiro ponto, o sono. E o quarto ponto, saúde mental. Seriam as quatro coisas mais importantes para serem trabalhadas no processo de manutenção do peso perdido, mas não é trabalhadas pontualmente, sim trabalhadas ao longo do tempo para que se consiga manter esse peso. Claro, né, tem uma série de estudos mostrando que quem mantém o peso perdido é muito mais fácil manter o peso perdido aqueles que estão em acompanhamento do que com o profissional de saúde do que experimentando fazer por conta própria. Então, seja com acompanhamento do educador físico, do psicólogo, do nutricionista, do clínico, alguém que possa estar do seu lado te ajudando nesse processo de mudança de comportamento, te trazendo ferramentas, trabalhando acoplamento de hábitos, substituições de hábitos, substituição de rotina. Bem, eu espero que tenha te ajudado a entender quão importante é o processo de manutenção do peso perdido, quão difícil é, mas que existem determinantes claros, existe muita literatura por detrás. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui na seção de comentários, deixa sua curtida. Se você ainda não assina o canal, não deixe de assinar aqui no sininho. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde.